Fala galera, beleza? Tio Valtinho na área, mais uma vez aqui com vocês na semana número 7 do Intensivo Enem Educa PE Prepara. Galera, hoje nós temos um tema muito massa que é a análise combinatória. Nós temos aí na tela geral para você o tema apresentado, análise combinatória, e eu quero fazer uma relação bacana aqui do tema com os possíveis agrupamentos, a teoria da contagem, tá certo? A gente tem sempre que associar a análise combinatória à ideia de contagem, à ideia de agrupar elementos de um conjunto inicial em conjuntos finais, em agrupamentos menores ou iguais ao conjunto inicial. Então, todas as vezes que eu me deparar com um problema de contagem, você associa análise combinatória. E para a gente perceber bem aqui a ideia de análise combinatória, eu vou dizer para você, eu separei aqui os agrupamentos possíveis em 3 grupos. 1, arranjo simples. 2, permutações. 3, combinações simples, beleza? Show de bola? E aí eu vou dar sequência agora direitinho para a primeira parte da aula, aula 17, onde trataremos na tela geral sobre arranjo simples. Meu povo, arranjos simples são agrupamentos formados a partir de elementos de um conjunto inicial, sem repetição de elementos, onde a ordem em que os elementos aparecem modificam o agrupamento. Observe o seguinte. Vamos considerar um conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. A partir disso aí, vamos escrever todos os números de 2 algarismos que podem ser formados com esses elementos do conjunto A, sem repetição desses algarismos. Aí eu tenho como possíveis respostas os números 12, 13, 14, 21, 23, 24, 31, 32, 34, 41, 42 e 44. Intuitivamente, a gente organiza pares de algarismos formando dezenas, beleza? E aí a gente percebe que temos 12 números distintos a partir desses elementos do conjunto inicial, que tem 4 elementos, tomado 2 a 2 sem repetição. É importante a gente perceber que o número formado com os elementos 2 e 3, conhecido aqui como 23, é totalmente diferente do agrupamento formado com os mesmos elementos, só que trocado de posição, o 3 e o 2. Então observe que nesse caso, a ordem dos elementos faz toda a diferença no agrupamento final. Então, essa é a principal característica dos agrupamentos tipo arranjo, beleza? Então, a gente tem que, por definição, entender o seguinte. Dado um conjunto inicial com uma quantidade N de elementos distintos, chamamos de arranjo simples dos N elementos tomados P a P aos agrupamentos ordenados de P elementos distintos escolhidos entre os N elementos desse conjunto inicial. Dessa forma, temos que observar o seguinte. No conjunto inicial que tratamos anteriormente, o conjunto A, temos elementos 1, 2, 3 e 4, ou seja, o número de elementos desse conjunto, aqui ó, o número de elementos, vai ser exatamente igual a 4 elementos, ou seja, nosso N tem a ver com o número de elementos do meu conjunto inicial. Enquanto que o agrupamento que eu quero montar, ele é um agrupamento formado por 2 dígitos, ou seja, o nosso P será a quantidade de elementos do meu conjunto que eu quero formar, do meu conjunto final. Então, podemos utilizar para isso o princípio fundamental da contagem, para a gente poder definir o total de agrupamentos possíveis. Por exemplo, para o primeiro algarismo, ou casinha das dezenas, eu tenho 4 possibilidades. Números 1, 2, 3 ou 4, beleza? Já para a casa da unidade, eu já utilizei um desses elementos inicialmente, agora só me restam 3 possibilidades para a casa da unidade. Ou seja, multiplicando 4 vezes 3, eu encontro 12 agrupamentos possíveis nessa situação. Massa? Utilizando aí o princípio fundamental da contagem. Porém, podemos utilizar uma equação para definir o total de agrupamentos obtidos a partir de um conjunto inicial com N elementos, organizados de P em P. Observe, essa equação que aí está indica o seguinte. A N, galera,
ela é exatamente a quantidade de agrupamentos que eu quero montar, a quantidade de arranjos que eu quero montar. E eu vou ler assim, ó, arranjo de N elementos tomados P a P. Massa? Onde esse N vai ser a quantidade de elementos do conjunto inicial. No caso anterior, igual a 4. Enquanto que esse P vai ser a quantidade de elementos do arranjo final, do agrupamento final. Beleza? Então, observa que nesse caso de arranjo simples, o número de elementos do conjunto inicial sempre vai ser maior ou igual ao número de elementos do conjunto final. Tá massa? Então, como exemplo, trago para você o seguinte. Em um campeonato de futebol com 20 equipes, quantos resultados são possíveis para os 3 primeiros lugares? Para premiar os 3 primeiros lugares. Olha só, eu posso pensar assim, são 20 equipes organizadas em pódio 3 em 3, primeiro, segundo, terceiro lugar. E aí, para premiar como campeão, eu tenho 20 equipes. Para vice-campeão, restam 19. E terceiro lugar, restam 18 equipes. Logo, se eu multiplicar os 3 valores, 20 vezes 19 vezes 18, eu tenho 6.840 resultados de pódio diversos, distintos. Então, aí eu tenho como utilizar o princípio fundamental da contagem, também conhecido como PFC, para a gente fazer essa continha rapidinha, tá certo? Porém, eu posso utilizar da equação de arranjo simples para obter o mesmo resultado. Observe, 20 é o número de elementos do conjunto inicial e 3, o número de elementos do conjunto final. Então, o arranjo de 20 elementos, ou os arranjos dos 20 elementos organizados de 3 em 3, será dado por 20 fatorial, dividido por 20 menos 3 fatorial. Pois é, galera, esse símbolo aqui, ó, é chamado em matemática de fatorial, tá certo? Então, ele vai indicar uma multiplicação regressiva do 20 até encontrar o número 1, por exemplo. Mas eu vou te mostrar isso na prática aqui. Por exemplo, 20 menos 3 dá 17, e aí eu tenho a fração que representa o arranjo de 20 elementos organizados de 3 em 3, será dado por 20 fatorial dividido por 17 fatorial. Galera, para simplificar a nossa conta, eu vou pegar esse número menor aqui e vou deixar ele fixo. E vou fazer o 20 fatorial e encontrar esse menor. Por exemplo, ó, 20 fatorial, ele vai ser feito através de, vai ser resolvido 20 vezes 19, vezes 18, vezes 17, vezes 16, até o 2 e o 1. Observe que eu vou multiplicar esses elementos a partir do 20 até chegar no número 1. Isso é a indicação de fatorial, tá massa? Só que para essa continha aqui que eu tenho para resolver, eu não vou precisar fazer isso do 20 até 1. Por quê? Porque aqui eu tenho 17 fatorial que vai me ajudar a simplificar a minha conta. Por exemplo, ó, vou fazer 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 fatorial. E quando eu chegar ao 17 fatorial igualzinho ao que eu tenho embaixo, eu posso dividir o numerador com o denominador, facilitando a minha vida, obtendo aqui 20 vezes 19 vezes 18. E aí, quando eu faço essa multiplicação, eu já sei que o resultado é igual a 6.840, idêntico à utilização do PFC, do princípio fundamental de contagem. Tá massa? Então, numa ideia de arranjo simples, ou você utiliza a técnica pelo princípio fundamental da contagem, ou você utiliza a equação do arranjo simples, que é o n fatorial dividido por n menos p fatorial. Tá massa? Show de bola? Vamos lá, Robertão, tela geral. Aí, meu povo, vou trazer outro exemplo para vocês. Olha só, utilizando os 9 algarismos de Nossa Senhora de Numeração, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, quantas senhas com 5 dígitos distintos podemos obter? Meu povo, preste atenção. Aqui eu tenho no meu conjunto inicial 9 elementos, correto? 9 elementos. Então, meu N é igual a 9. E eu quero montar senhas de modo que o meu P vai ser igual a 5 dígitos. Então, aqui eu farei arranjo dos 9 elementos organizados de 5 em 5.
E aí, meu povo, você pode obter esse resultado de duas formas. Ou utilizando o princípio fundamental da contagem, ou fazendo a formulazinha de arranjo simples. Olha só, 9 fatorial dividido por 9 menos 5 fatorial. Tá massa? Então, resolvendo aqui esse probleminha, a gente tem o seguinte, ó, 9 fatorial dividido por 4 fatorial. Muito bem. Observe que a continha fica fácil assim, ó. 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Tudo isso dividido por 4 fatorial, meu povo. Você percebeu por que eu parei aqui no 4 fatorial? Muito bem. Para poder simplificar a conta dividindo um pelo outro. Daí o meu resultado final fica 9 vezes 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5. Você percebeu que quando eu utilizar o princípio fundamental da contagem para resolver esse arranjo, fica da mesma forma, olha, 9, 8, 7, 6, 5, porque a senha que eu quero montar tem 5 dígitos. E aí, essa minha conta, esse cálculo do arranjo dos 9 elementos organizados de 5 em 5, você pode fazer simplesmente multiplicando todos esses resultados. E eu vou multiplicar para você esse resultado aí. Vou multiplicar agora para você, para a gente chegar aí em nosso resultado. Olha só, quando eu faço 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, eu vou obter 15.120 agrupamentos distintos. Ou seja, com esses números do conjunto inicial, eu posso montar 15.120 senhas. Percebeu a ideia? Senhas com 5 dígitos distintos. E aí a gente vai estar conectando o tempo todo. Arranjo simples, a ideia de senha. Beleza? Como assim senha, Walter? Imagina a senha com os números 1, 2, 3, 4 e 5. Percebeu? 1, 2, 3, 4, 5. É a tua senha. Se eu escolher a minha 5, 4, 3, 2, 1, usamos os mesmos dígitos, porém a senha tua e minha são senhas distintas. As senhas que nós escolhemos terão mesmos algarismos, porém cada uma só abre a nossa conta individual. A minha não serve para você, a sua não serve para mim. Percebeu a ideia? Arranjo simples, você associa sempre a senha. Massa? Show de bola? Tela geral, Robertão? Aí, meu povo, vou trazer para você um outro probleminha. Quantos arranjos simples de 3 letras podemos formar a partir do conjunto inicial B, C, D, F e G? Observe que essas letras aqui são 5. Então, meu N igual a 5. E meu P igual a 3 letras do agrupamento final. Ah, então, arranjo dos 5 elementos organizado de 3 em 3 será dado por 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial. Pois é, certinho. Aí eu tenho 5 fatorial dividido por 2 fatorial. Muito bem. O menor dos dois é o 2 fatorial. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou desenvolver o 5 até encontrar o menor. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Vou dividir isso aqui por 2 fatorial. Ah, professor, aqui eu tenho numerador e denominadores iguais. E aí eu tenho exatamente, ó, o 5 vezes 4 vezes 3. Então, multiplicando esses 3 elementos, os arranjos dos 5 elementos organizados de 3 em 3 será dado por 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60 agrupamentos diferentes. Percebeu como é fácil? Show de bola! Tirou toda a dúvida? Pois é. Deixa eu continuar aqui o restante dessa aula com você, para você perceber como vai ser fácil o nosso próximo tema, tá massa? Então, observe que a gente tem um outro exemplo para vocês. Seguinte, quantas senhas com 4 algarismos distintos podemos formar a partir
dos números do conjunto inicial que aí estão. 1, 3, 5, 7, 8 e 9. Olha só, eu quero formar senhas com 4 dígitos a partir dos 6 elementos que aí eu tenho. Então, o primeiro passo a observar é que o conjunto inicial é formado por 6 logaritmos. Logo, n vale 6. Olha aqui, ó. 1 elemento, 2, 3, 4, 5, 6. Tá beleza? E o segundo passo a perceber é que os arranjos solicitados possuirão 4 elementos em sua composição. Ou seja, o nosso P é igual a 4. Daí, a quantidade de arranjos será dada por arranjo dos 6 elementos organizados de 4 em 4. E aí a conta fica 6 fatorial dividido por 6 menos 4 fatorial. Meu povo, a continha está aí, ó. 6 fatorial dividido por 6 menos 4, que é 2 fatorial. Tá vendo aí, ó? E aí eu vou fazer o seguinte. Ao desenvolver o 6 fatorial, eu tenho 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual ao 2 vezes 1 de baixo também, que é o 2 fatorial. E aí os elementos que são exatamente idênticos, eu posso ou simplificar a conta e encontrar aqui o 720 sobre 2, que dá 360, tá certo? Simplificando, já posso colocar direto 360. Ou eu posso desenvolver todo o numerador, multiplicando os números do numerador, 6, 5, 4, 3, 2, 1, igualando aqui a 720, e dividindo isso aqui por 2. Resultado para a gente também igual a 360 agrupamentos. Beleza? Show de bola? Então fica ligado que arranjo simples é muito fácil. Você não pode perder uma questão de arranjo simples, tá certo? Então eu vou encerrar essa aula por aqui e na sequência você segue comigo para a próxima aula de análise combinatória. Tá massa? Lembrando sempre, arranjo simples tendo a ideia de agrupamentos tipo senha, onde a ordem dos elementos alterados gera conjuntos distintos. Beleza? Valeu! Tamo junto!